Porquê é que a filosofia moral de Kant é tão importante para todo o pensamento político posterior? Com efeito, há uma filósofa muito conhecida, uma filósofa judia emigrada da Alemanha para os Estados Unidos, que escreveu uma introdução à filosofia política de Kant, e ela começa, quase no princípio do livro, por dizer: falar e inquirir sobre a filosofia política de Kant tem as suas dificuldades. Diferentemente de muitos outros filósofos, ele nunca escreveu uma filosofia política. Uma frase destinada a chocar, e depois explica. Os ensaios que compõem sobre a história, é um título de uma publicação americana, na Europa é traduzida mais frequentemente como Ensaios sobre a Paz Perpétua, ou a coleção recente chamada Escritos Políticos de Kant, as obras que incluem os escritos, os ensaios dispersos de Kant em matérias políticas, como a ilustração, a história e por aí fora, não se podem comparar em qualidade nem em profundidade com os outros escritos de Kant. Não constituem, certamente, uma quarta crítica, como um certo autor os qualificou, ansioso por reclamar esse estatuto, uma vez que esse era o seu tema de estudo. O próprio Kant qualificou alguns deles como apenas um jogo de ideias, ou uma mera viagem de lazer. Ora, apesar das dificuldades que Hannah Arendt diz que existem, há alguns aspectos que são imediatamente claros. Desde logo, a filosofia política de Kant não é um ramo distinto ou paralelo à sua filosofia prática. Pelo contrário, a sua filosofia política tem a sua base, fundamentação na filosofia prática, a qual abrange não só o que chamamos a ética pessoal, mas tudo o que tem a ver com o comportamento humano deliberado. Deste modo, no prefácio da fundamentação da metafísica dos costumes, Kant afirma que esta obra contém o trabalho de base em um livro preparatório para uma futura metafísica da moral. Quer dizer, embora seja o livro mais famoso em termos de moral, a fundamentação da metafísica dos costumes, onde ele fala do imperativo categórico, não é de modo nenhum a obra final ou a obra mais importante de Kant sobre a moral. 12 anos depois da fundamentação, publica a Metafísica dos Costumes, que tem duas partes: a doutrina do direito e a doutrina da virtude. Ambas as partes baseiam-se naquilo que ele tinha definido antes, no imperativo categórico como o seu princípio mais elevado, mas com a sua separação, Kant separa também direitos e deveres políticos do que podíamos chamar a moral no sentido mais estrito, mas que para ele era tudo parte da mesma esfera, como também para Aquino a política é parte da moral, mas num sentido diferente. A primeira parte da Metafísica dos Costumes, a doutrina do direito, é o texto mais abrangente de Kant sobre como os indivíduos e as nações e os Estados se devem relacionar entre si. Nela, Kant começa por explicar que os princípios que devem reger estas relações são diferentes daqueles que regem a vida privada. Segundo ele, uma ação é justa no domínio público se for compatível com a liberdade de todos e segundo uma lei universal, ou seja, se estiver de acordo com uma máxima segundo a qual a liberdade de escolha de cada um pode coexistir com a liberdade individual de todos, segundo uma regra universal. Existe, portanto, para Kant uma espécie de álgebra liberal, ou seja, uma espécie de matemática da liberdade, que se deve basear em máximas universais que permitam um máximo de liberdade individual que é compatível com elas. Mas tal não implica que se aplica só ao nível das relações entre indivíduos, pois as liberdades têm que ser restringidas por um corpo político. Se não forem restringidas, os fortes impõem-se aos fracos e criam um desequilíbrio na liberdade dos diferentes indivíduos e alguns deles tornam-se uma espécie de guardiões platónicos. Como tal, a moralidade do direito que Kant requer, por assim dizer, implica uma política que imponha restrições suficientes para evitar
o desequilíbrio não só entre o forte e o fraco, mas também entre o governo e o governado. O equilíbrio, porém, só é atingido quando o governo fizer leis justas, ou seja, leis que qualquer indivíduo racional aceite, ao menos potencialmente, pois podem-se aplicar por igual a todos. Jeremy Waldron, um filósofo da lei atual, faz o seguinte comentário: o liberalismo moderno é de inspiração kantiana. Diz: age externamente de tal maneira que o uso livre da tua vontade seja compatível com a liberdade de todos, de acordo com a lei universal. A ideia é que diferentes pessoas têm diferentes concepções de valor e de felicidade, mas em conjunto de restrições tem que ser formulado que, uma vez aceito, permitiria que cada pessoa prossiga os seus próprios fins sem conflito com o facto dos outros indivíduos perseguirem fins diferentes. Este conjunto de restrições à conduta, que ele chama conjunto C, de acordo com a tradição analítica, deve satisfazer duas condições. Primeiro, que nenhuma das duas ações permitidas por essa lei geral C estejam em conflito uma com a outra, e em segundo lugar, para que cada indivíduo esteja submetido a C, o âmbito das ações permitidas por C seja adequado aos seus fins. Portanto, conflito não significa a mesma coisa que oposição ou que desaprovação, que significa mais do que duas ações sejam inspiradas por ideias rivais, ou que os homens não se opõem a ações uns dos outros, ou que um deles deseja que a conduta dos outros não aconteça. Não significa que têm que ser promulgadas de maneira que sejam compatíveis. Duas leis que devem ser promulgadas e que instituem a liberdade de religião, a liberdade de expressão, evitam que os grupos religiosos minoritários ou outros grupos sociais oprimidos sejam vítimas de grupos mais fortes. No entanto, essa liberdade só pode ser permitida na medida em que não suprima a liberdade dos outros. Kant considera que é um crime contra a natureza humana fazer a legislação que ordene positivamente alguma coisa em relação à religião. Na mesma linha, afirma que as leis que proíbem o uso público da razão, ou seja, equivalente mais ou menos à liberdade de expressão, são também um crime contra a natureza humana. Ambos os tipos de legislação seriam fundamentalmente opostos à nossa finalidade, à nossa teleologia como indivíduos mais ou menos racionais. Portanto, a moralidade do direito de Kant implica uma certa contenção da lei de acordo com restrições que defendam os fracos ou os governados dos fortes ou dos governantes. Kant apresenta mesmo o direito e a virtude em certo contraste, em certa oposição. Ele considera que ambos estão relacionados com a liberdade moral, mas de maneiras diferentes. O direito diz respeito à liberdade exterior, à liberdade das ações externas ou política, e a virtude diz respeito à liberdade interior, que consiste em ser senhor das nossas próprias ações. Os intérpretes tendem a pensar, dada a coerência da moral e do direito em Kant, de tal maneira que o direito é uma parte direta da sua filosofia moral, que este último é uma aplicação da primeira. Mas não é assim, porque o direito tem uma lógica própria, em função do tipo de relação que tem o direito com a liberdade. Kant diz: há apenas um direito inato, a liberdade, a independência de ser constrangido pelas escolhas dos outros, na medida em que a nossa liberdade pode coexistir com a liberdade de todos os outros, de acordo com uma regra universal. Rejeita, portanto, Kant que a autoridade política tenha outra raiz que não seja essa, argumentando em particular contra a ideia de que a finalidade do governo deve ser o bem-estar ou a felicidade dos cidadãos. Ele diz que isto não é injustificável. Num ensaio intitulado sobre a expressão corrente, isto pode ser certo na teoria, mas não vale nada na prática, que eu publiquei em 1793, Kant argumenta ainda que um Estado não pode legitimamente impor qualquer concepção particular de felicidade aos seus cidadãos. A liberdade, ao contrário da felicidade, é universal no sentido próprio. Quer dizer, como é uma característica da razão,
pode ser entendida de tal maneira que é suscetível de especificação sem perder a sua universalidade. A felicidade não. A felicidade implica desejos, sentidos, projetos que não são sempre rigorosamente universais. Portanto, o direito e a autoridade política devem estar baseados na liberdade e não no bem-estar ou na felicidade dos cidadãos. O que seria tratar os cidadãos como crianças, uma vez que presumia que eles são incapazes de entender o que é verdadeiramente útil ou prejudicial para si próprios. No ensaio sobre o iluminismo, ele diz que o iluminismo é justamente o momento da história da humanidade em que se alcança a maturidade da razão e se está confiante na capacidade da razão para tomar decisões dispensando a tutela das autoridades tradicionais. A maneira como Kant concebe a história da humanidade em geral e a história do iluminismo europeu em particular ajuda à compreensão da sua antropologia, da sua visão do homem e do seu pensamento político relacionado com a sua antropologia. No ensaio a resposta à pergunta o que é o iluminismo, de 1784, Kant afirma que na origem do iluminismo está a ideia de autodeterminação de acordo com a razão, ao invés do raciocínio institucional, que assenta nas crenças que nos são impostas pelos nossos garvilhões. Como Kant diz, o iluminismo é a saída do homem da sua minoridade de que ele próprio é culpado. Em vez da confiança acrítica, pronto, não crítica, numa autoridade, desenvolve-se agora o uso autónomo da própria razão e Kant, com efeito, pensa que o iluminismo é um processo histórico lento, ainda em curso, que continua até ao presente e se há de prolongar, porque é essa a tendência da história humana. Noutro ensaio, que é composto quase ao mesmo tempo, publicado no mesmo ano, intitulado Ideia de uma História Universal com um Propósito Cosmopolita, Kant tenta reconstruir a história da civilização de acordo com uma teleologia, uma tendência, uma expressão que ele usa num sentido muito diferente do tradicional, que remonta a Soares, a Aquino e a Aristóteles. Não é que as coisas tenham uma finalidade em si próprias, nós atribuímos-lhes uma finalidade para pensarmos nela. Portanto, também o fim das coisas é uma construção. O propósito natural da humanidade é o desenvolvimento da razão. Isto não acontece de um momento para o outro, mas é um projeto que decorre ao longo de várias gerações. Essa é a razão histórica, por assim dizer. A identificação desta teleologia natural brota do exame das tendências naturais da fisiologia e da psicologia humana. Como é dito na terceira proposição deste texto, o homem foi dotado pela natureza com parcimónia, quer dizer, com sobriedade, de tal maneira que a sua filosofia, a sua fisiologia está destituída, quer dizer, é fraca. Não tem, por exemplo, garras ou dentes, como os animais selvagens. Essa fisiologia destituída requer um poder maleável, o poder da razão, que direcione esta fisiologia para os fins particulares que lhe correspondem, tal como construir um abrigo, caçar, colher comida, criar ferramentas, etc. Analogamente, a psicologia do homem, apesar de ter alguns princípios básicos comuns, não vem com ideias inatas, com crenças pré-determinadas, como pode ser confirmado pela diferença entre as várias culturas que se encontram por todo lado. Essas diferenças, por seu turno, implicam que a razão tem necessidade de se enfrentar a si própria de maneira a resolver os desacordos entre uns e outros e dentro de nós próprios. Com efeito, a nossa capacidade de raciocínio tem-se vindo a desenvolver do início da história da humanidade até ao presente, quer dizer, até ao momento em que Kant escreve no final do século XVIII, na Prússia, e, como ele tinha afirmado no ensaio sobre o iluminismo, continua ainda a desenvolver-se. Nas proposições finais do ensaio, Kant afirma ainda que o objetivo da humanidade é atingir um nível de comércio social, quer dizer, de relação social, de trocas,
pondo a questão noutros termos, que as relações sociais estão em total concordância com a lei moral. Isto quer dizer, primeiro, que os indivíduos têm de viver juntos de maneira justa, o que só acontece se vermos numa sociedade perfeitamente justa, regida por uma Constituição perfeita. Em segundo lugar, implica que as nações particulares devem viver de acordo com a justiça, o que acontecerá quando as nações existirem num comércio político análogo ao comércio social interno de uma nação, numa condição que Kant descreve como a paz perpétua. Esta visão contrasta com a visão de Hobbes e de Locke, que dizem que, como não há nenhuma esfera, nenhum árbitro na esfera internacional, no caminho internacional, as relações internacionais estão em estado de natureza e carecem de lei. Kant, pelo contrário, sustenta de que mesmo sem uma autoridade reconhecida por todos, as nações estão sujeitas à mesma lei moral. Já antes dele, outros autores tinham, na sequência de Tomás de Aquino, da Escolástica e de Grócio, tinham defendido a mesma ideia, a ideia de que a vida no domínio internacional não deve ser a vida selvagem, mas baseavam isto na natureza, na maneira de ser do homem, naquilo que faz o homem bom, e se a paz é boa porque enfim, a menos que estejamos a defender-nos dos inimigos, é um bem para o homem. A perspectiva de Kant é muito diferente. Ele diz que é o homem, é a moral humana que estabelece os princípios que devem governar as relações internacionais, e que isto é facilitado por uma situação que ele chama a generalização do republicanismo. O republicanismo é a melhor forma de governo, pois nele os representantes são eleitos de maneira a promulgar uma Constituição que esteja de acordo com a vontade geral. Uma expressão que ele vai buscar ao contrato social de Rousseau, ao segundo discurso de Rousseau, e onde a vontade geral é imparcial face a qualquer grupo de indivíduos que esteja debaixo da alçada deste governo. No seu ensaio sobre a paz perpétua, que tem este título, Kant acrescenta ainda o argumento de que o republicanismo é especialmente propício à paz entre as nações, na medida em que esta paz só é possível se todas as nações forem repúblicas. Porquê? Para entender o que Kant diz acerca do republicanismo, da monarquia e da guerra, é preciso ter em conta a distinção que Kant faz das diversas formas de governo. Primeiro, ele diz que as formas de comunidade cívica, cidade, civitas, devem ser classificadas em concordância com um dos dois possíveis princípios de classificação. A diferença entre a pessoa que possui a autoridade suprema no Estado, por um lado, e, por outro lado, a maneira como as pessoas são governadas pelo seu governante, seja ele quem for. O primeiro princípio, o princípio de classificação, é chamado o das formas de soberania, em latim, forma imperii. Esta não é a preocupação principal de Kant em relação à questão. Ele continua. O segundo princípio de classificação não é quem é que possui a autoridade suprema, que tinha sido a preocupação de Aristóteles, enfim, eventualmente antes dele, dos escolásticos, de Locke também. Não. A sua preocupação é a forma de governo, a forma regimenis. Refere-se à maneira como a nação faz uso do seu poder supremo. Pois na forma de governo que é baseada numa Constituição, numa lei geral, é a decisão da vontade geral que transforma uma multidão numa só nação. Quanto ao aspecto, a forma de governo pode ser republicana ou despótica. E, evidentemente, os déspotas estão mais inclinados a fazer a guerra do que um regime republicano onde a vontade geral de toda a nação tem que ser chamada para uma nação se dedicar à guerra. Bom, em segundo lugar, Kant afirma, portanto, que se o governo despótico, quer dizer, que não se baseia numa Constituição racional, for aquele que predomina, a paz perpétua é impossível. Pelo contrário, se, como deve ser numa Constituição, uma Constituição republicana, o consentimento dos súbditos é requerido para determinar se deve ou não haver uma guerra,
não há nada mais natural do que pensar que estes não vão, sem hesitação, entregar-se a um negócio tão mau. A guerra é geralmente provocada por um desequilíbrio na relação entre as nações, mas uma confederação de repúblicas acabará por permitir alcançar uma forma de equilíbrio que garanta não apenas uma paz temporária, mas a tal ambicionada paz perpétua. Kant é ainda mais claro ao descrever a paz perpétua como uma forma de cosmopolitanismo nos ensaios Ideia de uma História Universal e a Paz Perpétua. Para atingir a paz perpétua, ambos os ensaios são de 1795, para atingir a paz perpétua, diz ele, as nações republicanas devem entrar numa confederação. Portanto, o requerimento final da visão cosmopolita da paz perpétua de Kant implica que haja regimes republicanos generalizados e que tais repúblicas entrem numa confederação global, uma espécie de Liga das Nações, como a Liga das Nações que se forma a seguir à Primeira Guerra Mundial, no fim da Primeira Guerra Mundial. Bom, estas são as ideias principais da proposta política de Kant, que têm ainda hoje e tiveram durante séculos uma influência enorme. Então, uma primeira nota que vale a pena fazer é que no ensaio em que ele intitulou Uma Resposta à Pergunta o que é Ilustração, o que é o Iluminismo, 1784, Kant afirma que na raiz do Ilustração e do Iluminismo está a ideia da autodeterminação, a ideia da autonomia de acordo com a própria razão, em vez do género de raciocínio institucional que era baseado num conjunto de crenças que deviam ser impostos em nós por pessoas mais sabedoras, sábias, inteligentes ou conhecedoras. E ele diz que o iluminismo é essencialmente a emergência do homem da imaturidade que ele se tinha imposto a si próprio ao subordinar-se a estas autoridades exteriores a si. Mas em vez de uma confiança acrítica numa autoridade externa, nós devemos ser capazes de desenvolver o uso da nossa própria razão, e Kant pensa que a ilustração é um processo lento, mas contínuo, que prossegue até ao seu próprio dia e continuará depois dele, de autonomia da razão. Num ensaio publicado quase simultaneamente, também em 1784, a ideia de uma história universal, segundo um propósito cosmopolitano, Kant faz uma tentativa para construir ou reconstruir a história da civilização de acordo com a nossa teleologia. A noção de teleologia quer dizer a razão dos fins, a lógica dos fins. Isto é uma noção que é usada por Kant num sentido muito diferente do tradicional, que é talvez possível encontrar em Francisco Soares, ou em Aquino, ou em Aristóteles, a ideia de que as coisas têm fins em si próprias. Por exemplo, o olho humano está feito para ver, ou o nosso cérebro está feito para nos ajudar a pensar ou falar. Para Kant, o que significa é que algumas finalidades humanas são melhor descritos em termos de finalidade. Quer dizer, existe um propósito da humanidade que é o desenvolvimento da razão. Isto não tem lugar ao mesmo tempo, não é uma propriedade do órgão, digamos assim, é uma espécie de projeto que continua através das gerações, e é a identificação ou detecção desta teleologia natural que nos permite saber para onde é que caminha a história e deriva do exame das tendências da psicologia e da fisiologia humana. A psicologia humana, a primeira coisa que nos diz, ou o exame da alma humana, a primeira coisa que nos diz é que nós não vimos com ideias pré-determinadas ou
ou ideias inatas. Basta para isso olhar para as diferenças entre as culturas, ou entre os povos, para além de meia dúzia de banalidades comuns. Num ensaio que escreve em 1764, Kant declara que a ideia da ilustração, a ideia de que a instrução consegue melhorar a qualidade moral das sociedades, está ligada à ideia de autodeterminação, de confiar na razão própria, em vez de confiar no que ele chama raciocínio institucional, quer dizer, baseado em crenças impostas sobre nós por certas pessoas que são a elite, ou a guarda avançada, os intelectuais, etc. Ele diz que a ilustração é essencialmente a emergência do homem de uma imaturidade, de uma infância que ele impôs a si próprio. E está na altura de chegar ao período da maturidade. Em vez de confiar sem crítica nem argumentos numa autoridade, temos que desenvolver a capacidade autónoma de usar a própria razão. Kant, de facto, pensa que a ilustração não é apenas um movimento, agora no fim do século XVIII, mas é um lento e contínuo processo que dura até ao seu próprio tempo e durará até hoje. Kant, de uma análise da capacidade que os homens têm para raciocinar e que se desenvolve desde o princípio da humanidade até hoje, quer dizer, no fim do século XVIII, na Prússia, e leva-o a pensar que esta ilustração continua a desenvolver-se. Ele pensa que o objetivo da humanidade é chegar ao que ele chama o comércio social, quer dizer, as relações sociais que sejam inteiramente de acordo com a razão. Ou, para dizer de uma maneira diferente, este comércio social, este contacto social, significa que as relações devem estar completamente de acordo com os princípios morais. O que é que isso significa na prática? Significa que os indivíduos devem viver em conjunto de maneira justa, o que só acontece se a vida da sociedade é perfeitamente justa debaixo de uma Constituição, segundo uma Constituição. É o que ele diz na quinta proposição do texto, a ideia da história universal, é que é necessário uma Constituição perfeita. E uma segunda condição é que os indivíduos e as nações concretas, vivam entre si conjuntamente, sabendo que existe um comércio político análogo ao comércio social dentro da nação, numa condição que Kant descreve como a paz perpétua. Uma expressão que ele usa na Metafísica da Moral, na Doutrina do Direito, no parágrafo 54, e esta ideia é uma ideia que rompe completamente com a visão de Locke ou de Hobbes, que dizem que na ausência de um árbitro na esfera internacional, as relações internacionais só podem ser de estado de natureza, de guerra, de não-lei. E Kant diz, pelo contrário, que mesmo sem autoridade reconhecida por todos, as nações estão sujeitas a uma lei moral. Diz mais que o republicanismo é a melhor forma de governo, porque se os representantes forem eleitos para fazer leis, surgirá uma Constituição de acordo com a vontade geral, uma expressão que Kant toma de Rousseau, do contrato social, como vimos, e que essa vontade geral é imparcial em relação a todos os grupos e em relação a todos os indivíduos, e há uma razão adicional para ele preferir a República, que ele explica no ensaio intitulado A Paz Perpétua, que é que o republicanismo é especialmente favorável à paz entre as nações. Porquê? Porque se todas as cidades tiverem que consultar os seus cidadãos, ou tiverem o consentimento dos seus cidadãos para declarar a guerra, haverá menos guerra.
e, por outro lado, porque se os povos são governados por um governante de maneira justa, haverá menos razões para procurar a guerra fora de portas. O republicanismo em Kant não significa a mesma coisa que quando falamos hoje de república. A república opõe-se ao governo despótico. Quer dizer, se o governo é despótico, se é governado por um tirano, a paz perpétua é impossível, mas se é governado por uma Constituição, presume-se que republicana, quer dizer, se a nação existe sob o domínio da lei, é necessário o consentimento dos súbditos para determinar quem vai para a guerra e quem não vai para a guerra, e, portanto, é muito mais natural que as nações pesem bem antes de se meter no que ele diz um tão mau negócio. E, portanto, há uma certa esperança de que se consiga uma situação em que todas as repúblicas, todos os países sejam repúblicas e que essas repúblicas façam entre si uma confederação, a que ele chama a Liga das Nações, que garanta, assegura a paz perpétua no mundo. Há uma última razão para pensar que Kant é especialmente importante e tem uma influência especial ainda hoje, que é a ênfase de Kant na universalidade. Que é, com Hobbes, com Locke e mesmo com Rousseau ou Hume, a natureza humana serve de padrão para dizer o que é bom e mau para o homem. Agora, já não é o critério da moral e muito menos o critério da política. Quer dizer, a natureza humana não importa. Importa, sim, as leis que o homem atribui a si próprio. As leis morais, tal como as leis da liberdade, não são leis naturais, não dependem de como o homem é, dependem do que o homem impõe a si próprio como dever. A ideia de que o homem é que determina o que é bom e o que é mau, o que é o seu dever e o que não é o seu dever, podia ter levado um filósofo como Kant a tirar conclusões absolutamente relativistas. Cada um siga o seu caminho, há muitas condições de felicidade, não há muitos princípios morais. Não, de facto, segundo ele, nem sequer um potencial assassino nos autoriza a mentir. Kant declara que uma ação é boa ou reta, justa, só se é compatível com a liberdade de todos para atuar de acordo com a mesma máxima ou princípio universal. A doutrina moral de Kant, portanto, implica que o teste que confirma se uma ação é boa ou má não é o conteúdo da ação, não é, por exemplo, se o amor é bom ou mau, se o ódio é bom ou mau, se o roubar é uma ação má ou a crueldade é má. Então, o que determina o teste da bondade de uma ação é um princípio puramente formal, a ideia de que este princípio pode ser universalizado, pode ser aplicado a todos, independentemente do conteúdo ou da matéria da ação. Ele partilha a forma da racionalidade.